Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando sobre a história e geografia bíblica e ainda falando sobre Davi. Então, pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, então vamos um pouquinho mais para frente. Davi conquista um reino fabuloso, estrutura, organiza um reino, mas como nós podemos imaginar, nem tudo são flores, nem tudo está muito bem. Davi era um homem que também pecava. E nós podemos apresentar, nós podemos ver das histórias contadas pela Bíblia, algumas circunstâncias em que Davi ele não se faz como deveria ser. A gente já falou a história dele fugir, alguns autores falam que ao fugir de Saul, ele acabou mentindo, ele acabou enganando, ele acabou fazendo algumas coisas que resultaram na morte de outras pessoas, principalmente aqui no episódio de Nob, onde os sacerdotes são mortos, né, depois que eles auxiliaram Davi. E Davi mente para eles, dizendo que ele estava em missão, né, mas na verdade ele estava fugindo, né, de Saul e não em missão em relação a Saul. Pois muito bem, então vamos ver, além desta circunstância que alguns dizem que é uma vacilada de Davi, algumas outras circunstâncias que nós podemos apresentar como também questões importantes. Veja lá, talvez o que ficou mais forte durante toda a vida de Davi foi o pecado que ele comete com Batseba. Batseba era casada com Urias. Urias não era de Israel, ele era de um outro povo, mas que estava integrado no exército de Davi e era um homem de confiança de Davi. E Davi, naquela época, em vez de ir à guerra, ele fica em casa, fica no palácio e passeia daqui, dorme de lá, etc. E de repente, quando ele levanta de um soninho, ele vê Batseba e ele acaba se encantando com Batseba. Em verdade, ele acaba adulterando com Batseba. E o resultado deste adultério é a gravidez de Batseba. Só que como é que vai se explicar a gravidez de Batseba se Urias está na guerra? Muito problemático. Então o que acontece? Ele chama Urias e tenta convencer Urias a ter com a sua esposa. Mas Urias não quer fazer isso porque ele é um homem muitíssimo correto, então ele não teria esse direito, sendo que os seus companheiros estavam em guerra, então ele acaba não fazendo isso. Saída de Davi é pedir para Joabe que o colocasse na linha de frente, onde a batalha era mais renhida. Resultado, Urias morre. Então, de um pecado de adultério, nós vamos crescendo até o assassinato. Tá? É óbvio que Natan denuncia isso, Davi entende que peca, pede perdão. Nós temos aqui produção nos Salmos, né? Nós temos uma produção literária bastante importante, ele pedindo perdão e ele reconhecendo o seu erro. Tá? Ele reconhece o seu erro. A criança que ela espera morre, tá? Mas, entretanto, depois de um certo tempo, ele acaba se casando com Batseba e de Batseba ele tem um filho que será o seu sucessor ao trono, que é Salomão. Então, Salomão é filho de Batseba, que começa aqui. Entretanto, esse pecado não ficou por isso mesmo. Esse pecado teve as suas consequências, como nós vamos ver mais para frente daqui a pouquinho, tá? Nós vamos observar
que em muitas circunstâncias Davi não segue um mandamento que é um mandamento muito importante do Senhor. Ele diz que devemos educar, devemos preparar os nossos filhos. E ele não faz isso. Ele não pune as crianças quando devem ser punidas, ele não traz uma obediência, ele não traz uma educação. Então, muitas vezes nós vamos ver algumas afrontas, como Amnon, como Absalão. Então, nós vamos ver que esses filhos acabaram refletindo esta falta de cuidado, esta negligência na educação dos filhos. Tá? Antes disso ainda, nós podemos observar uma índole de Davi que aflorou no caso de Nabal. Davi, quando fugia de Saul, ele estava numa região e ele cuidava daquela região, ele impedia que os filisteus e outras tribos de fora acabassem prejudicando os israelitas, o seu povo. Né? E ele fazia isso, ele dava esse cuidado para os funcionários de Nabal. E um dia, quando ele pediu ajuda a Nabal, Nabal disse que ele não era responsável, que ele não tinha nada a ver com isso, etc, etc. E aflora esta maldade em Davi, e Davi começa a marchar para dar um jeito em Nabal, para dar uma resposta a Nabal. Se não fosse Abigail, ele teria cometido um pecado. Então aqui nós vamos observar que, por um lado, ele foi irascível, ele se deixou levar pela ira, entretanto, ele foi sensível o suficiente para ouvir a voz de Abigail e não fazer o que ele queria fazer. Algum tempo depois, alguns dias depois, Nabal acaba morrendo e Davi então se casa com Abigail. E o último grande pecado, talvez o que tenha chamado a atenção depois do pecado de adultério com Batseba, foi exatamente o pecado do censo. Já quando ele estava no final do seu reinado, já no fim dos seus dias, no fim do reinado, ele acaba determinando que se faça um censo, apesar de que os seus não queriam fazer, mas acabaram fazendo porque foi ordem do rei. O que isso significa? Isso significou que Davi, quando ele conquista tudo, ele queria mostrar que o seu poderio, o poder militar era muito grande. Isso demonstra orgulho e prepotência. Porque ele conquistou tudo isso não por causa do seu exército, ele conquistou tudo isso por conta de Deus, porque Deus estava com ele. Então, quando ele determina o censo, o que era esse censo? O censo era o levantamento de todo o poderio militar. Se fazia censo antes de guerra, se fazia censo para determinar poder. Então, quando ele conquista tudo isso no final do reinado, ele queria demonstrar que o seu poder era muito grande. E aí acontece que Deus não aceita esse comportamento de Davi e ele pede que Davi escolha entre 3 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste. É óbvio que Davi escolhe 3 dias de peste porque ele diz que é melhor cair nas mãos de Deus do que dos inimigos. E Deus efetivamente tem misericórdia dele e ele cessa a peste antes dos 3 dias. Mas 70.000 pessoas já estavam mortas. E como é que cessa esta peste? A palavra diz que quando o anjo estava na eira de Araúna, olha aqui que coisa interessante, eu estou falando aqui é Jerusalém, aqui era a cidade de Davi, ele conquistou, então a antiga Jebus, agora Jerusalém, então o palácio de Davi estava aqui. Quando o anjo está aqui na eira de Araúna, que fica no Monte Moriá, Davi enxerga e ele faz um sacrifício ali diante
de Deus e, portanto, o anjo para neste local. Isso aqui é um desenho artístico, tá? Então, a cidade de Davi aqui e a Eira de Araúna. E já está construído o templo. O templo é construído por Salomão algum tempo depois, né? Quando Salomão já é rei. Muito bem. E aí? Ele foi negligente na educação dos seus filhos. Isto resultou em algumas questões bastante graves. Então, por exemplo, Amnon, um dos seus filhos, ele estupra uma das suas irmãs, ela não era irmã de pai e de mãe, era só por parte de pai, chamada Tamar. Tamar é estuprada por Amnon e logo imediatamente depois que ele estupra, ele rejeita Tamar e depois dele ter feito este mal com a sua própria irmã, ele manda que ela saia, joga fora a menina. Tá? Absalão a recolhe, Absalão se condói da irmã e ele dá todo o suporte, todo o sustento para Tamar. E Tamar fica como se fosse uma filha de Absalão. Absalão recolhe Tamar. Davi fica irado, mas ele não faz nada. Ele não vai até Tamar, ele não cuida de Tamar, que é sua filha, ele não repreende Amnon, ele não dá consequência. Não, ele simplesmente fica irado, mas a Bíblia não fala absolutamente nada. O que acontece é que 2 anos depois, Absalão faz uma cilada, ele arma uma circunstância, tá? Isso aconteceu em Jerusalém. Ele arma uma circunstância e quando ele sobe para Baal-Azor para fazer a tosquia das ovelhas, ele acaba conseguindo que Amnon vá junto. E aqui ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão por conta do estupro que ele cometeu contra a outra irmã, Tamar. Muito bem, isso não fica sem consequência. O que acontece é que depois de matar o seu irmão, ele foge para Gessur. Lembra que esse Absalão é filho de uma descendente de governantes arameus, portanto, ela era filha de pessoas importantes na Arameia. Né? Então, o que acontece? Quando Absalão mata o seu irmão, assassina o seu irmão, ele foge para a casa do avô, lá em Gessur. E algum tempo depois, ele é readmitido na corte de Davi. E quando ele chega na corte de Davi, ele já está um pouco magoado com todas as coisas e ele começa a fazer uma política judicial. Davi não fazia isso. Quem começou a fazer isso foi Absalão. Então Absalão resolvia o problema do povo e o povo começou a gostar disso. Alguém da corte está preocupado com os nossos problemas. Então, neste caso, ele começa a ser bem visto pelo povo. Quando ele percebe que a coisa está favorável para si, ele vai até Hebron, pertinho de Jerusalém, e lá ele se autoproclama rei. Ou seja, ele quer afastar o seu pai, ele quer destituir Davi do trono. E aí as pessoas estão do seu lado, ele marcha contra Davi, né, em direção a Jerusalém, contra Davi. Quando Davi fica sabendo disso, ele foge. De novo, algumas pessoas acham, alguns estudiosos acham, que ele não deveria ter feito isso, que Deus daria o livramento. Mas Davi foge, ele foge para uma região chamada Manaim. E passa pelo caminho de Micmas, diz a palavra de Deus, passa por Jericó e vai para o outro lado, perto do Jaboque, perto do rio Jaboque. Então, para Manaim. E lá a guerra começa a acontecer, né? O exército de um e o exército do outro entram em conflito
E Absalão acaba ficando preso ali, havia uma floresta de carvalhos, e os carvalhos têm os seus galhos que descem quase até o chão. E numa dessas andanças, Absalão acaba ficando preso pela cabeleira, pelos seus cabelos, e ele não tem como, ele fica preso nesse carvalhal, e Joabe o mata. Então ele é morto nesta batalha. Aqui, ó, né? Então eles estão aqui, onde acontece o estupro, depois um pouquinho mais para frente ele mata o seu irmão, depois ele foge para Gessur, tá? Absalão, estou falando, ele foge para Gessur, que é a casa do seu avô materno, tá? Depois ele é readmitido de novo na corte em Jerusalém, e quando ele se sente seguro, ele vai para Hebrom e se autoproclama rei. E quando ele marcha para Jerusalém, o que acontece é que Davi foge, ele passa no caminho de Micmas, ele passa por Jericó, que fica mais ou menos aqui, e depois ele vai para aqui, a região de Manaim. E é aqui nos Carvalhais que ele acaba morrendo, né, na guerra contra o seu pai. Finalmente, quando ele já está às portas da morte, ele já se retira da vida pública, ele já não desempenha como desempenhava antes as suas funções de rei. Adonias, que é o próximo na linhagem, seria Adonias, é o mais velho, porque todos os outros antes dele já haviam morrido. E ele pura e simplesmente acha que, num determinado momento, ele acha que deve se autoproclamar rei. Então Adonias, ele arregimenta alguns seguidores de Davi, ele consegue convencer alguns seguidores de Davi e ele se autoproclama rei. Quando ficam sabendo disso, o profeta Natã, Batseba, vão conversar com Davi, e Davi diz: não, Deus me falou que o meu sucessor é Salomão. Esse era o desejo de Batseba e esse era o desejo de Natã. Então o que acontece? Davi, agora sim, ele reage e manda ungir Salomão como rei, como seu sucessor. Então Salomão é ungido rei quando Davi ainda é vivo, tá? E depois as consequências todas nós vamos ver que para Adonias e para todos aqueles que seguiram o seu conselho. Amém, amados? Bons estudos!